Orengo de folga até segunda-feira, tá curtindo bastante Brasília. Rafael Procópio está conosco para falar de mais uma reunião ministerial envolvendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Procópio, você sabe que quando o Haddad era prefeito de São Paulo, tinha um pessoal, jornalistas mesmo, que pegava bastante no pé dele, dizendo que ele não gostava de trabalhar. O que nunca foi verdade, tá? Deixo bem claro aqui, sublinho e repito. Isso não era uma avaliação justa, porque nem sempre a agenda lá na internet trazia tudo que o prefeito ia fazer naquele dia, enfim, a agenda vinha meio incompleta, esse era um problema mesmo da comunicação da prefeitura. Mas o Haddad trabalhava como todo prefeito, como todo político. Enfim, se tem uma coisa que a gente não pode falar do Haddad agora é que ele não trabalha, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara tá numa roadshow por Brasília, defendendo a política econômica do governo. Hoje ele vai... Bom, ele já se reuniu, né, com o relator da reforma tributária, Eduardo Braga, e hoje tem mais, né, Procópio? Bom dia. Exatamente, Megali, Coutinho, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, com essa pecha aí não dá pra gente associar, na verdade, essa pecha ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem, no pleno feriado, de fato, ontem, dia 2 de novembro, feriado de finados, ele se reuniu com o relator da reforma tributária no Senado Federal, e claro, o senador Eduardo Braga. E eles debateram ponto a ponto, uma reunião longa aqui em Brasília ontem, lá no Ministério da Fazenda, debateram ponto a ponto dessa reforma tributária, justamente para quando ela for colocada na CCJ, a expectativa do relator, inclusive, que isso aconteça nesta próxima terça-feira, já dia 8, é que ela não seja judicializada, já que a gente está falando da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que vai justamente ver a constitucionalidade desse texto. Eles debateram ponto a ponto, são mais de 700 emendas, cerca, na verdade, de 700 emendas que estão aí nesse texto que vai ser analisado pelos senadores sobre a reforma tributária. Então, foi uma quinta-feira de bastante trabalho aí para o senador relator e principalmente para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E um dos pontos depois que eles conversaram, principalmente o ministro Haddad conversou com a imprensa logo depois desta reunião, foi um que, de certa forma, a gente pode dizer que o mercado até temia, que a reforma tributária, entre outras coisas, ela vai trazer a unificação de diversos impostos, principalmente aqueles que incidem sobre bens e serviços, fazer basicamente 5 impostos que estão vigentes hoje em dia, eles vão virar um só, e existe um problema quanto à alíquota. Existe um temor dessa alíquota ficar maior, por exemplo, do que alguns pontos do ICMS, que hoje está, dependendo da questão, cerca de 27%, e ontem o ministro falou que ela pode chegar próximo a 28%, seja, sendo mais especificamente ali em 27,5%. A gente teve também essa fala do ministro da Fazenda ontem. E existe agora toda essa questão, dessa discussão, na verdade, esses dois pontos, essas 700 emendas, esse ponto a ponto do texto já foi discutido com o senador Eduardo Braga, existe essa vontade dele de colocar isso na CCJ já na terça-feira, e que toda a reforma tributária seja votada no Congresso Nacional antes de 2023. É um pouco mais complicado, como eles discutiram bastante nessa semana, é capaz desse texto ter algumas modificações no Senado, voltar para a Câmara dos Deputados, mas existe essa vontade aí, pelo menos do governo federal e do relator da proposta de aprovar isso tudo ainda em 2023. E esse ponto não está, claro, na pauta dessa reforma ministerial, mais uma reunião, na verdade, a gente confunde um pouco essa reunião ministerial, não é o ponto principal, pelo que a gente tem até o momento, é que principalmente as obras do PAC, que vai ser o foco do presidente Lula em 2024, deve ser o ponto central dessa reunião, mas o próprio ministro Fernando Haddad já disse que o presidente da República está bem, está a par, na verdade, está entendido bastante sobre a reforma tributária, e esse ponto deve ser discutido também, é claro, a gente vai ficar de olho aqui no Palácio do Planalto.